E agora, porque é domingo e perante o cenário que está atrás de mim já se imagina, vamos para a última fronteira com o Miguel Gonçalves. Viva, Miguel, bem-vindo. Bom dia. Ora, vamos falar aqui de algo que é, acho absolutamente extraordinário para os cientistas, não é? Para quem gosta, obviamente, destas coisas, que é a divulgação desta terceira base de dados do telescópio espacial Gaia. São detalhes de 1.000 milhões de estrelas ou coisa do género. Que importância é que isto tem, de facto? Estamos em junho, mas é Natal. É como se fosse Natal para os astrónomos. Acontece sempre que o telescópio espacial Gaia, os cientistas que trabalham com o telescópio espacial Gaia, apresenta um novo levantamento daquilo que esta máquina prodigiosa está a fazer. Então, alguns destes mapas que nós estamos a ver mostram-nos os maiores catálogos até agora feitos de, estrelas binárias, asteroides, de milhões de galáxias e quasares fora da Via Láctea, e não é apenas os números que impressionam, é também a extraordinária qualidade e precisão daquilo que nos é contado pelo Gaia. E, obviamente, surpresas. Uma das surpresas passa por marmotos, sismos, autênticos sismos que o Gaia conseguiu registar em milhares de estrelas, algumas estrelas que os cientistas até nem sequer pensavam que podiam ter estas agitações nas suas superfícies. E perceber os sismos das estrelas é perceber também o seu funcionamento por dentro. Mas vamos então a números também, outros números interessantes. Estamos a falar de, imagina tu, a massa e a evolução de mais de 800 mil sistemas binários. A grande maioria das estrelas que nós vemos no céu não são estrelas isoladas como o nosso Sol. São estrelas que estão em grupos de 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. Muitas delas são, obviamente, muito pouco brilhantes para que nós possamos ver a olho nu. Mas estes dados do Gaia dão-nos, então, a indicação da massa e evolução de 800 mil sistemas binários. Depois, dá-nos também outra coisa que é extraordinariamente interessante para os astrónomos, que é perceber o ADN das estrelas, nomeadamente aquilo que os astrónomos chamam a metalicidade das estrelas. Para os astrónomos, metal é tudo o que é acima do hélio. Portanto, é uma maneira muito resumida da química, digamos assim, da química estelar. E perceber quantos mais metais tiver uma estrela, mais jovem ela é naquilo que é a grande história do universo, os 13,8 mil milhões de anos. O nosso Sol, por exemplo, não é uma estrela das mais antigas, também não é das mais recentes. E este levantamento do Gaia permitiu-nos ver que as estrelas que estão no centro da nossa galáxia e no plano da nossa galáxia são aquelas que apresentam o maior número de metais, ou seja, são estrelas que são das gerações mais jovens. Depois, deu-nos também, todo este levantamento, dá-nos também o mapeamento, um novo catálogo que quadriplica o número de estrelas em trajetórias completas em 3 dimensões. Passa de 7 milhões para 33 milhões. E certamente os telespectadores lá em casa perguntam-se porquê toda esta informação. Porque, Daniel, conhecer a trajetória e o ADN, a química das estrelas, é perceber também a história da formação da nossa própria Via Láctea. Nós encontramos a nossa Via Láctea com várias estruturas bem definidas e todas elas com idades diferentes. Essa idade que nos é dada precisamente pelas estrelas. O Gaia também nos mostrou estrelas cuja órbita e cuja constituição química diz-nos outra coisa, que é não pertencem à Via Láctea. Nasceram noutras galáxias, vieram de outras galáxias, o que também mostra o canibalismo que a nossa própria galáxia fez. Depois, vamos falar de asteroides. Mostrou-nos a órbita de 150 mil asteroides. Desses 157 mil, conseguiu dar-nos a composição química de 60 mil asteroides. Isto é 6 vezes mais do que os investigadores tinham à sua disposição antes deste levantamento do Gaia. Aspecto muito curioso, Daniel. O Gaia não foi feito para dar esta informação dos asteroides, o que faz com que seja ainda mais surpreendente para os astrónomos. E perceber, no fundo, qual é a composição química de 60 mil asteroides é perceber precisamente as nossas próprias origens, como nós vamos ver, aliás, na história seguinte. Portanto, todos estes dados permitem-nos acrescentar peças do puzzle da história da Via Láctea e, a partir de agora, estão à disposição de astrónomos de todo o mundo
Todo e É um qualquer manancial astrónomo incrível para e é uma estudos a partir base de de agora, dados não é? gratuita, acessível a qualquer pessoa e que vão, no fundo, trabalhar estes dados. As imagens que nós estamos a ver é este mapeamento, precisamente, dos asteroides que estão no nosso sistema solar. Esta zona mais densa é a cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. E, portanto, a partir de agora, todos estes dados ficam à disposição dos cientistas para perceberem, para os trabalhar. E garanto uma coisa, vão ter trabalho para muitos anos. Não há dúvida nenhuma com todos estes dados. Ora bem, e agora, como é que 5 gramas de poeira permitem contar uma história? É verdade, quem diria? Apenas 5 gramas daquilo que são as amostras do asteroide Ryugu dão-nos uma história, permitem-nos construir muito mais histórias notáveis deste asteroide, que foi visitado por uma missão japonesa, a Hayabusa 2, e que chegou a tocar 2 vezes neste asteroide e recolher amostras da sua própria superfície que depois chegaram à Terra em dezembro de 2020. Nós já tivemos uma primeira análise destas amostras, que nos deram-nos alguns dados. Agora temos um conjunto de outros estudos que nos mostram com mais detalhe estes dados sobre este asteroide. Ponto número 1. Quando se olha por um microscópio eletrónico, olha que até tem uma espécie de uma facazinha feita de diamante para analisar isto que nós estamos a ver, o interior, a intimidade destes 5 gramas de amostras, contam-nos o seguinte. Ponto número 1. Ryugu não nasceu perto do Sol, muito pelo contrário. Nasceu em regiões muito afastadas do Sol, eventualmente até no próprio meio interestelar. Nasceu com muito gelo, mas, analisando alguns dos isótopos destas amostras, nós conseguimos perceber, os cientistas conseguiram perceber que passou de um estado de congelamento para água líquida, porque encontraram também argilas, muito rapidamente na história do Sistema Solar. Ou seja, cerca de 2,6 milhões de anos depois do início da formação do Sol, conseguiram encontrar a passagem do gelo para água líquida. Mas podemos perguntar, então, mas a distâncias tão distantes do Sol, houve calor suficiente para derreter um bocadinho daquele gelo à superfície e transformar em água? Pois, o que dizem os astrónomos é o seguinte: provavelmente este calor veio do decaimento de elementos radioativos, da própria composição química deste asteroide. Mas esse tipo de aquecimento, Daniel, só lhe permite estar quente, digamos assim, quente é uma maneira de dizer, durante os primeiros 5 milhões de anos. O que aconteceu depois foi voltar ao estado de congelamento. Tudo isto é contado nestas amostras. Depois, outro aspecto muito interessante. Na primeira análise destas amostras, os cientistas já tinham detectado 10 aminoácidos diferentes neste asteroide. Agora, nesta segunda análise, passou para 20. Mais de 20, aliás, aminoácidos. Porquê é que isto é muito importante? Porque nós já sabíamos que os cometas e os asteroides têm aminoácidos. Ou desconfiávamos disso. Mas, quando eles entram na nossa atmosfera, podem sofrer algum tipo de contaminação. Estes vêm da própria origem, vêm do próprio asteroide, confirmando que os asteroides guardam, no fundo, a química essencial para a vida. E estes asteroides colidiram com imensos planetas, imensas luas, e, portanto, puderam eventualmente até depositar este tipo de material fundamental para a vida noutros planetas, locais, noutras luas. Portanto, é também viajar às nossas origens à custa de 5 gramas de poeiras e de pó. E agora a viagem para terminar é por livros. Hoje trago mais umas sugestões de leitura. Esta semana e na próxima vamos deixar aqui algumas sugestões literárias para as férias, para os nossos telespectadores também se poderem aventurar um bocadinho nestas lides cósmicas. E a primeira é mesmo de cósmico. Lyman Page, conhecido cosmólogo, leva-nos aqui pela gradiva ao pequeno livro da cosmologia, leva-nos à radiação cósmica de fundo, à primeira luz do universo. Como é que essa luz foi moldada, como é que essa luz foi alterada, para nos dar uma ideia sobre como é que continuou a energia escura e a matéria escura a evoluir pelo universo. É pequeno, diz o título, mas é um grandioso livro para perceber os temas básicos da cosmologia, depois de um autor que nós já conhecemos muito bem. Carlo Rovelli, O Abismo Vertiginoso, um mergulho nas ideias da física quântica, da objetiva. Carlo Rovelli é talvez o maior poeta científico da atualidade. Nos livros anteriores levou-nos até às histórias do tempo, agora leva-nos até à mecânica quântica. Perceber, juntando a ciência com a história, também um bocadinho com a arte e com a filosofia, como é que a quântica hoje continua a ser um mundo absolutamente deslumbrante e que nos coloca num estado de vertigem autêntica
com aquilo Sim, que nos conta. Esperemos que a leitura seja fácil, porque o tema é Não, mas é complicado. de leitura muito, muito acessível. É para quem não percebe mesmo nada de quântica. É um livro muito, muito interessante sob esse ponto de vista. Depois, 2 livros que não são novidade, mas nunca vieram aqui à RTP, e são 2 sugestões também para as férias, do conhecidíssimo Michio divulgador Michio Kaku. A Equação Divina, não é um livro religioso, é uma sugestão da Bertrand e que nos conta esta viagem pela busca inacabada, pela teoria do tudo e o futuro da física. Teoria das cordas, por exemplo, que é um dos temas de eleição de Michio Kaku. Ele conta-nos aqui que já esteve mais convencido da teoria das cordas do que hoje, mas esta equação divina é aquela equação que um dia alguém vai descobrir e que une os mundos da teoria da relatividade com a mecânica quântica, o mundo do muito pequenininho com o mundo do muito, muito grande. E quem melhor do que Michio Kaku para nos levar nessa aventura? Depois, misturando a história com a ciência de Eric Frattini e da Bertrand também, os cientistas de Hitler, a história da ciência usada para validar a ideologia nazi e as leis de Nuremberg. Ou seja, como é que o regime nazi conseguiu subverter por inteiro a medicina, a genética, toda uma série de temáticas científicas para dar uma validação falsa, obviamente, à ideia da superioridade racial e tudo isso. E, portanto, é uma viagem não só pela história, mas também do pior que pode ter o aproveitamento da ciência por regimes totalitários. E, portanto, é uma sugestão também muito interessante da Bertrand. Muito bem, são sugestões ótimas para as leituras de fim de semana e das férias, como disseste, porque de facto há livros interessantes. Miguel, obrigado mais uma vez, bom dia e Bom dia. Bom domingo. Obrigado, igualmente.